Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos segredos que o nosso cérebro guarda enquanto dormimos. Prepare-se, porque vamos descobrir como uma boa noite de descanso pode literalmente esculpir nossas memórias e nosso bem-estar. Para começar, vamos direto a uma pergunta que parece simples, mas que a ciência ainda está desvendando. Afinal, por que a gente dorme? Olha que curioso, a gente sempre pensa que o sono serve para descansar, para se recuperar do estresse do dia, certo? Só que aí vem a ciência e mostra uma coisa que à primeira vista não faz sentido nenhum. O nosso principal hormônio do estresse, o cortisol, atinge o pico justamente quando a gente acorda. E aí, como é que se explica esse paradoxo? Para entender esse quebra-cabeça, a gente vai seguir este roteiro. Vamos juntos desvendar como o sono é muito mais do que um simples descanso. Ele é, na verdade, uma ferramenta poderosíssima para a nossa memória. Então, a hipótese mais forte que temos hoje é que uma das principais funções do sono é a consolidação da memória. Pensa assim, é como se o cérebro fizesse uma verdadeira faxina noturna, organizando tudo o que aconteceu no dia e guardando o que é importante. E essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O sono não é um estado passivo. Pelo contrário, é um processo superativo, uma verdadeira oficina onde o cérebro trabalha para fortalecer e até remodelar nossas lembranças. Mas como é que o sono faz isso exatamente? Para entender, a gente precisa primeiro dar uma olhada rápida em como a memória se forma. O processo da memória tem 3 etapas bem claras. Primeiro, a codificação. É quando a gente aprende algo novo, quando a informação entra no cérebro. Mas nesse ponto ela ainda está meio frágil, sabe? Aí vem a segunda etapa, a consolidação. É aqui que a mágica do sono acontece, fortalecendo essa informação para o longo prazo. E por fim, a recuperação, que é quando a gente, já acordado, consegue acessar essa memória que foi guardada. A consolidação, então, é o ponto-chave. Pensa nela como o ato de salvar um arquivo importante do computador. É o que transforma uma informação temporária, que poderia se perder, em uma lembrança duradoura. E qual o melhor momento para fazer isso? Exatamente, durante o sono. Mas, atenção, nem todo sono é igual. A nossa noite é, na verdade, dividida em 2 grandes metades, e cada uma delas tem uma missão bem específica. Na primeira metade da noite, o que domina é o sono profundo, de ondas lentas. É o momento ideal para consolidar a memória declarativa, ou seja, fatos e eventos, tipo o que a gente estuda para uma prova. Já na segunda metade, quem reina é o sono REM, e aí o foco muda para consolidar memórias de habilidades, como aprender a tocar violão, e também para processar as nossas emoções. E o mais incrível é que por trás dessa divisão do sono existe uma dança química, uma coreografia hormonal perfeitamente sincronizada. Olha só que interessante. No início da noite, quando estamos em sono profundo, o cortisol, o hormônio do estresse, está no nível mínimo. Em compensação, o hormônio do crescimento está no máximo. Na segunda metade da noite, essa relação se inverte completamente. O cortisol sobe e o hormônio do crescimento desce. É uma virada de chave fundamental. E essa dança hormonal não acontece por acaso, claro. É um mecanismo que o cérebro usa para decidir o que é importante e precisa ser guardado e o que pode ser esquecido. É como se esses hormônios estivessem, noite após noite, esculpindo quem nós somos. Para ter certeza dessa conexão, os pesquisadores se fizeram exatamente essa pergunta: o que acontece se a gente interferir nessa coreografia natural dos hormônios? E eles fizeram um experimento bem direto. Pegaram um grupo de pessoas e aumentaram artificialmente os níveis de cortisol bem na primeira metade da noite, naquela fase de sono profundo em que o cortisol deveria estar baixíssimo. A ideia era ver o impacto disso na memória. E os resultados foram chocantes. O grupo que dormiu normalmente, sem a interferência, melhorou a capacidade de lembrar das palavras em mais de 12%. Agora, o grupo que recebeu cortisol extra não só não melhorou, como piorou. Eles, na verdade, esqueceram mais de 6% do que tinham aprendido. É a prova concreta do prejuízo. E por que isso acontece? Basicamente, o excesso de cortisol durante o sono profundo ativam os receptores específicos no cérebro que funcionam como um bloqueio. É como se fechassem a principal rodovia que leva as memórias do armazenamento temporário, no hipocampo, para o armazenamento permanente. Com a estrada fechada, a informação simplesmente se perde. Certo, entendemos a ciência por trás. Mas e na prática? O que a gente pode tirar de tudo isso para o nosso dia a dia? A lição principal é bem clara. Uma noite completa de sono é fundamental. Não dá para pular uma parte. O início da noite, com pouco cortisol, é essencial para fixar fatos e eventos. E o final da noite, com o cortisol subindo naturalmente,
ajuda a gente a regular as emoções e aprimorar habilidades. Ou seja, proteger o ciclo do sono é um dos melhores investimentos que podemos fazer no nosso aprendizado e equilíbrio emocional. Fica claro, então, que o sono não é tempo perdido. Muito pelo contrário, é tempo ganho. É um período de aprimoramento ativo. Então, fica a reflexão. Agora que sabemos que o cérebro está trabalhando a noite toda, que memórias vamos escolher para ele esculpir hoje? O que queremos aprender e levar para o resto da vida? A decisão começa antes mesmo de deitarmos a cabeça no travesseiro.